Uma coisa que eu percebi quando eu li suas redes sociais, assim, era que o talento ali era muito perceptível, sabe? Aham. O potencial. A gente fala muito disso aqui porque eu acho que um dos maiores desafios de um resultado expressivo é você conseguir transformar de fato o talento, o potencial, num resultado concreto, É. né? É você, pô, eu acho que o meio da música, eu até conversei esses dias com alguns amigos e a gente tava falando sobre isso, sobre segmentos, sobre resultados. Aí eu falei, cara, eu acho que um dos mercados da música é um dos mais desafiadores, assim. Porque cada Instagram que você abre, tem um cara que canta muito, uma mulher que É. canta muito, e mesmo assim, tipo, é difícil sair do chão. Ou seja, só ser talentoso já não é mais o Não é. suficiente, né? E aí, como é que você enxerga isso? Como é que você olha para um segmento que é, tipo, muito competitivo, que tem muitos potenciais, e mesmo assim você sabe disso e decide encarar? Como é que você enxerga isso? Eu vejo como. Eu acredito muito em Deus, sabe? Eu também, a Lá em gente aqui é... casa. Lá em casa, o meu pai sempre foi assim. E o meu pai, ele é muito minha inspiração em todas as áreas da minha vida. Assim, em todas mesmo. Porque meu pai, hoje, ele trabalha com uma empresa de. Ele tem uma empresa de estrutura de shows. Tanto que a empresa dele também foi super, né? Aham. Prejudicada. Porque não tinha show, então não tinha quem pra montar palco. E aí. É... Meu pai, ele veio de uma família muito pobre. Eu acho que quase todos, né? Meu pai hoje tem 54 anos. A maioria das pessoas dessa época não eram tão financeiramente bem-sucedidas. E aí ele veio de uma família muito pobre. E meu pai, ele senta pra contar pra gente a história. Eu fico assim. Meu pai me conta que na casa dele, eu acho que carne era. Se era todo dia, era um pedaço no almoço e um pedaço na janta. Era Eram 8 racionado. irmãos. Ou se não era todo dia, era uma vez na semana, no almoço e na janta. Eu não lembro agora. E meu pai, ele é o do meio dos filhos, dos homens, né? Eram 5 meninas e 3 meninos. É o Ó. meu tio mais velho, meu pai do meio, meu tio mais novo e as outras mulheres. E aí, a família toda pobre, aquela coisa, né? Tudo mais. Aí meu pai foi e ele sempre. Eu gosto do meu pai que ele pensa à frente do tempo dele. Ele fala uma coisa, eu fico tipo, que legal, hein? E aí passa 2, 3 meses, aquilo acontece. Eu fico tipo, Caraca, já enxergava. por que, que, eu, Esse é não, o por que, conceito que eu de não escutei visionário. ele, né? É. E aí, eu admiro muito isso nele também, porque ele não desistiu. Sabe, quando você me perguntou aí como você lida com as críticas, eu tiro meu pai muito como exemplo, porque, cara, já colocaram meu pai em situações assim, que você olha, você fica com ódio, sabe? Você sente raiva de Só de fazerem ele imaginar. escolher se ele voltaria pra casa de ônibus ou se ele compraria um pit stop pra ele comer porque ele tava passando fome. E ele preferia comprar o biscoito e voltava andando, acho que 10 quilômetros pra casa, sabe? De Ah, madrugada, pra trabalhar cedo no outro dia. E aí meu pai começou a crescer na vida porque ele não desiste. Meu pai não desiste e ele tem muita fé em Deus. Ele fala isso com a gente. Em casa somos só ele de homem e 3 mulheres. Minha mãe, eu e minha irmã. Né? Então você já, né? Aquela coisa. igual diz o Valdir Vintin, o pai da Gisele que veio aqui, que ele era o único homem e tinha mais 7 meninas. Daí Pois você é. imagina eu numa casa com 7 mulheres. Pois Não é. mandava nada. Meu pai, eu falo muito Ficava com ele que difícil. ele é guerreiro, porque, né, mulheres. Tem dia que eu tô um nojo, eu assumo. Tem dia que eu tô insuportável. E eu não me aguento. E aí ele fala muito com a gente que ele não faz nada sem direção de Deus. Então, se ele tá fazendo é porque Uau, Deus permitiu. E ele sabe que vai dar certo. Então ele fala, profundo Clíntia, isso, cara. eu não pego no volante do carro pra ir em outra cidade sem que Deus tenha tocado meu coração pra eu ir. Se eu tô indo é porque vai acontecer alguma coisa boa. E mesmo Uau. que não aconteça algo bom, tudo que é ruim eu vejo muito como uma transformação positiva no quesito de aprendizado. É o que eu te falei desse meu relacionamento. Foi uma coisa que eu tive que sofrer muito pra aprender muita coisa também. Sabe? Então, tudo que acontece de ruim, a gente tem sempre que tirar uma coisa boa daquilo. Então é mais uma percepção assim, cara, eu já sei que eu vou enfrentar uns desafios e não É, vou desistir apesar dos exato. desafios. É o que eu falei, eu tiro meu pai como base nisso, porque hoje meu pai é muito bem, sabe? A gente é muito bem de vida, a gente conseguiu conquistar muitas coisas e ele criou a gente sem mimo, sabe? Ele cria a gente assim até hoje. Ele, tipo, pai, eu quero um telefone novo. Olha, eu posso te dar, mas não vai ser na hora que você quer.
Uau, tem uma Então, educação por é, trás, né? não é aquele tipo de coisa, tipo, pai, eu quero, e na mesma hora eu tenho. Não. E isso é o que forma o nosso caráter, né? Correr. E ele fala, não, você precisa batalhar pra ter isso. Uau. E isso com certeza faz total diferença quando a gente pensa em Faz, muita, carreira, né? muita. Porque o meio artístico, ele, você tem que estar muito preparado pra estar nele. Mentalmente falando Muito. também, Mas né? é mentalmente falando que eu falo. Porque é muito, além de ser muito competitivo, é muito, cara, é muito. É, porque vai ter gente ali que só quer te afundar, cara. Vai ter gente que vai no seu show só pra te criticar na hora que sair.